Vasco e Botafogo vão se enfrentar. Os dois vêm crescendo bastante. O Botafogo, principalmente, suas últimas partidas foram muito boas aí. O Botafogo fez uma sequência boa. Venceu Ganhou o do Bangu. Fluminense, inclusive ganhou do Bangu, venceu o Fluminense recente também. Ele teve um empatezinho ali com o Nova Iguaçu e uma derrota para o Audax, com um gol do meio campo, inclusive, também. Né, o gol que o Vasco sofreu para o Fluminense agora contra o Cano. Mas o Botafogo teve uma boa vitória aí, né, recente também. Então, temos aí um grande confronto, porque são duas equipes em ascensão, duas SAFs, né, do futebol nacional, confronto de Série A, tendo em vista que o Vasco subiu. Então, temos aí um grande confronto pela frente. Mas podemos perceber aqui um favoritismo do Botafogo, né? O jogo vai ser no Maracanã, então vai ser um campo, vamos dizer, neutro, porém, com a torcida do Vasco mais uma vez invadindo aí o Maracanã, lotando aí, comprando os ingressos todos que são colocados à disposição. Então, bom. E é uma partida que tem uma ligação direta com aquele Vasco e Volta Redonda, né? Porque Sim. a gente Flamengo tem e Volta Redonda. Perdão, com o Flamengo e Volta Redonda, porque a gente tem um Flamengo terceiro colocado contra o Volta Redonda, que é quarto, e o Botafogo é líder contra o Vasco, que é sexto, precisando vencer, porque, lembrando, avança os 4 primeiros, né? O Vasco vencendo essa partida contra o Botafogo e o Volta Redonda perdendo para o Flamengo, o Vasco ultrapassa o Volta Redonda. Então existe essa possibilidade, né? Se o Vasco conseguir a vitória em cima do Botafogo e o Volta Redonda perder, o Vasco pula para a quarta posição. Na verdade, então, até com empate, o Volta Redonda... Não, o Volta Redonda se mantém, porque tem 14 pontos, se eu não me engano. Não, tem o Vasco 13. Tem 11, não? Tem 13, sim, o Volta então, Redonda vai para 14. Então perfeito. Então o empate seria suficiente para o Vasco poder alcançar o Volta Redonda, né? Mas o Vasco precisa da vitória em cima do Botafogo, né? Faltando poucas rodadas aí para a finalização dessa fase de grupos do Campeonato Carioca. O Vasco ainda tem Botafogo, depois tem o Boa Vista, se não me engano. Depois joga o clássico com o Flamengo e vai encerrar a participação na fase de grupos contra o Bangu. Então, vamos ver gols? Como tá os gols? Vamos ver os gols. Tá aqui, ó. Bom, hein? Acima de 2,5, 2,33. Clássico, mas também se for para pensar, né? O Botafogo e Fluminense teve um gol. 1-0 Botafogo. Vasco Fluminense, 2-0 Fluminense também só. Nenhum deles passou desse acima de 2,5. Nessa temporada mesmo, né, no estadual, o Botafogo jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos e 1, 2, 3, 4, em 5 dessas 7 partidas não bateu essa odd. Não passou de 2,5. Não passou 2,5. Né? Então, tá explicado também o valor. Tá alta, né? Pois é. Ambos marcam. Ambos marcam é interessante, né? É interessante. Se o ataque do Vasco tiver um pouquinho mais de sorte do que teve contra o Fluminense, pode ser que a bola entre. E o Botafogo tem suas peças também para poder conseguir fazer seus golzinhos lá também, né? Tendo em vista que é o líder hoje do campeonato. Mesmo tendo esse jogo a menos aí que essa partida com o Vasco. Então, é para se olhar aí com bastante carinho nessas odds. Vamos ver o total individual aí? Um gol do Vasco no jogo, ali 1,41. Para um gol do Botafogo no jogo, 1,35. Tá baixo ainda, né? Tá baixo. Vamos ver o primeiro tempo? Vamos. Vamos lá no primeiro tempo, vamos dar uma olhada. Para sair um gol no primeiro tempo, 1,53. Mais ou menos, não tá muito coisa. Ambos marcam no primeiro tempo, seria um sonho. Nossa Senhora. 5,05 para 1-1 no primeiro tempo, assim? Sair no intervalo 1-1? E é bem possível. É possível. É uma odd que valeria fazer uma fezinha ali. Vale. Talvez ali você fazer seu joguinho um pouquinho mais confiança na outra e dar uma, né? O jogo que você vai apostar mais, você aposta uma coisa mais garantida. E essa aí, meu amigo. Aí você coloca você joga para ser feliz, né? O pessoal Se por fala acaso bater.
O pessoal brinca muito no Twitter ali, né? O troco de pão ali, que o pessoal fala, né? Então, É isso. Jogar ali nesse 5.05 aí valia a é, pena. Bom, e aí? assim como outra coisa também que vale também para você dar uma brincadinha assim, como é um clássico, pelo outro lado, você também jogar um menos que 0,5 gols, que é o famoso 0-0, 0-0. também é algo que dá para você pensar, né? A gente viu É. alguns clássicos aí um pouquinho amarrado, então vale também, né? É, Tanto dos dois lados dá para torcer. Você mas coloca se ali você, mais para torcida. com certeza, se você parar para pensar no desempenho do primeiro tempo do jogo do Vasco Fluminense, o Vasco conseguiu ter um bom desempenho no primeiro tempo, no segundo tempo não foi tão bem, mas no primeiro tempo teve boas chances e poderia ter marcado. Então essa odd de 2,32 aqui para um gol do Vasco no primeiro tempo pode ser interessante pelo que o Barbieri vem apresentando com o time do Vasco, né? Assim, fazendo com que o time seja mais agressivo, né? Busque contra-ataques É, rápidos em velocidade, então pode ser que essa odd bata aí. Eu tô é. confiante aí, tô quase pensando em nela. Já que eu deixei você ir na outra primeiro, eu acho que tô pensando em primeiro nessa aqui, hein? Pode ir, até porque lembrando dos últimos 3 jogos, né? O Vasco bateu em 2 vezes esse e no outro não bateu no clássico, né? Eu lembro porque É. contra o Vasco Nova Iguaçu eu joguei vitória do Vascão no primeiro tempo e venci, né? Aí, Então esse jogo eu lembro bem. então, tá vendo? Então pode ser aí que o Vasco faça um gol no primeiro tempo. Pode ser que o Botafogo também faça, a odd é muito parecida. Mas pelo desempenho recente do que o Vasco apresentou aí contra o Fluminense, né, que por mais que não tenha marcado nenhum gol na partida, foi 2-0 pro Fluminense, teve muitas chances no primeiro tempo, pressionou bastante o Fluminense e, quiçá, até jogou melhor no primeiro tempo. Mas aquela coisa, jogo é bola na rede. Então o Fluminense tinha o Cano lá, fez 2 gols, além de ter o Fábio lá para defender o seu gol. Então, bola na rede é o que vale, 2-0 para o Fluminense. Mas o Vasco jogou muito bem esse primeiro tempo, talvez até um dos melhores primeiros tempos aí recentes do Vasco, apesar de não ter marcado gols. Então, eu vou nesse primeiro tempo aqui no total do time 1, que é o Vasco, né? Total do time Eu 1 acima de meio. boa aposta. Eu vou pedir para você voltar para o tempo regulamentar, que Uhum. eu acho que eu vou de confirmar só o valor ali da odd de ambos não marcam Ambos não marcam. no jogo. Ok. Tô voltando aqui. Ambos não marcam. 1,83. E é Essa? essa que eu vou. Tá ok. Então O vamos lá. Vasco, quando venceu, perdão, o Vasco, quando perdeu, por exemplo, o Fluminense, né, foi Dois a no zero. 2-0. O Fluminense, quando perdeu para o Botafogo, foi 1-0. Sim. Então teve zero no Clássico, placar. Continua tendo né, zero. É, como diria, né, aquele famoso poeta, né, clássico é clássico e vice-versa. exatamente. Então é um jogo Vou difícil. num jogo aí fez 1-0, segura.